Meus estimados e amados irmãos, muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós vamos estudar na noite de hoje o capítulo 7, chamado Conversação Preciosa, do maravilhoso livro Ação e Reação, psicografado do nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra é a nona obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual. Foi toda psicografada por Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra ela é muito interessante, muito importante, que ela busca trabalhar nossas almas, nossos corações, de que somos criaturas interdimensionais, ou seja, as nossas ações elas repercutem sempre. Todas as boas ou as más ações, elas repercutem em nossa vida presente, em nossa vida futura, ou mesmo as alegrias ou vicissitudes que passamos hoje é fruto desse passado, do que fizemos no passado. Tudo está conectado. Lembremos que no Evangelho, os benfeitores espirituais nos informam de que nós somos criados simples e ignorantes, mas estamos fadados pela lei do progresso a transformarmos em criatura iluminada. De Jesus, nós somos deuses, um Deus de informação, obviamente. Então, esse livro ele é muito importante porque ele busca trazer, clarear nossas mentes e estimular os nossos espíritos a proceder de forma diferente, em conformidade com o Evangelho de Jesus, porque só assim tu vai dar um passo adiante na busca dessa felicidade que é o que Deus deseja a cada um dos seus filhos. Então, esta obra em especial, ela trata daquelas criaturas que cometeram graves desatinos no passado, graves erros, graves crimes. E porque tudo na vida ela é sintonia, absolutamente tudo é sintonia. Veja só, quando a gente comete, por exemplo, a gente imagina que só quando a gente desencarna, que a gente é atraído por esses mundos em conformidade com o que a gente pensa e sente. Não. E é muito natural que assim seja. Já na vida presente, na atual encarnados, assim, a vida também é assim, não é? Se a gente gosta das coisas de paz, de amor, de harmonia, de equilíbrio, a gente é atraído para onde? Esses lugares. Por isso que a gente gosta do nosso templo religioso, ou a casa espírita, ou a igreja católica, ou a igreja evangélica, porque lá a gente encontra paz. As pessoas vão lá em busca de paz, vão lá com sede do espírito em buscar se renovar, se melhorar. Portanto, é um clima de harmonia e de paz. Se eu gosto de um ambiente também muito mais tranquilo, eu vou para um lugar onde tem a natureza, onde tem a praia, onde eu posso respirar um ar puro, onde eu posso ter uma boa conversação, onde eu possa conversar com pessoas que têm o mesmo sentimento que o meu. É assim. A gente é atraído pelas criaturas que têm o mesmo sentimento. Isso é sintonia. O mal também é assim. As criaturas que gostam de frivolidades, que gostam de drogas, que gostam de música alta, que gostam de conversa desequilibrada, são atraídas pelas mesmas pessoas que têm os mesmos gostos. É assim que funciona. Se a funciona encarnada, desencarnada é do mesmo jeito. Se alguém quer saber quando é que a gente vai quando desencarna, é muito simples. Como é que está meu coração? Eu vou para um lugar onde está meu coração, onde eu tenho os espíritos que já estão vivendo têm o mesmo sentimento, os mesmos projetos, as mesmas ideações, os mesmos pensamentos. É assim. Então, se eu sou uma criatura que gosta das coisas e vivencio e planeja as coisas boas, irei para um lugar onde esse é o sentimento predominante. As criaturas que têm um pensamento, as práticas, os sentimentos e as vivências no ódio, no crime, na desarmonia, no desequilíbrio, vão para lugares exatamente assim. Essa é a lei da sintonia, não é? Nessa obra em especial, ela é muito importante porque trata daquelas criaturas que cometeram na última encarnação gravíssimos erros, gravíssimos erros. E aí eles são atraídos para esses mundos de dores superlativas, né? Para regiões chamadas infernais, para regiões chamadas das trevas, regiões de grandes e terríveis dores, né? E aí, essas regiões que habitam essas criaturas infelizes, a vida é profundamente dramática. Nós vimos capítulos passados mostrando como é o perfil desse lugar, das criaturas que habitam e do próprio ambiente desse local. Um ambiente, um ar intragável, onde o sol não penetra, porque nós sabemos que o mundo espiritual ele é formado pelo fluido cósmico universal, que é um material profundamente plástico, ele se amolda ao sentimento, ao pensamento, às alegrias ou às dores coletivadas dessas criaturas. É assim que funciona, né? Então, nós vimos tudo isso no passado.
Vimos, inclusive, quando André Luiz, quando foi determinado ele que fosse realizar apontamentos para escrever essa obra, ele foi exatamente para uma colônia espiritual, para um hospital, escola, localizado na região de Trevas, chamado Mansão, que é, na verdade, um posto avançado da colônia espiritual Nosso Lar, que fica acima do Rio de Janeiro, entre o Rio e Campos do Goytacazes. Nós sabemos disso, na terceira esfera do umbral, né? E lá, ele, com a orientação de Druso, o diretor da escola, começou a estudar casos impressionantes de criaturas que habitavam aquele ambiente terrível e que eram resgatados por esse hospital-escola. E quando é que se resgata? Se resgata quando essas criaturas começam a compreender que o mal não vale a pena, começam a entender, a sentir o remorso e as culpas do mal que fez no passado. Aí eles estão preparados, estão começando a se compreender, cansou de sofrer, aí pede, então, roga aos céus assistência e amor, e nunca lhe falta. Ninguém está só no mundo, a gente tem sempre assistência dos benfeitores espirituais, aqueles que nos amam, nossos anjos da guarda, como diz a doutrina católica, nossos amigos espirituais. Muitas das vezes não somos atendidos por eles, e demora muitos anos nessas regiões, porque não há sintonia. O benfeitor quer ajudar, mas não tem sintonia com a gente. Então, essa obra traz isso. E mostra exatamente quando é que, na verdade, essas criaturas são resgatadas, eles serão começar a trabalhar, porque chegam com espíritos profundamente doentes, de graves problemas perispirituais, graves dramas, graves fixações, e precisa ser trabalhado em um hospital. E, às vezes, essa cura depende de muito tempo e de um trabalho de muito amor, e também de ajuda daquela criatura que está sendo ajudada. E, um segundo momento, essa criatura passa também por um trabalho muito importante de reeducação dessas criaturas. É um processo de reciclagem, visando o quê? Visando voltar à Terra, visando reencarnar, que é o meio para atingir os fins, onde nos encontraremos com o nosso desafeto do passado, visando a reparação, né, dos nossos erros, né, de pagar nossas dívidas que estamos devendo, né, de aprender as lições que não aprendemos, para seguir nossa jornada, que é o que Deus deseja. Então, essa obra ela é muito importante por essas questões todas. A gente viu no capítulo passado como é que se dá. A gente viu a parte prática das criaturas cometendo graves erros, muitos graves erros, né? Como Antônio Olímpio, que a gente viu aquele caso grave, e vamos tratar nos próximos capítulos, que propositadamente matou os dois irmãos para ficar com a herança da propriedade, um caso gravíssimo, né? A gente vê esses casos práticos e as coisas, por que eles foram para lá. Mas nessa conversa, nesse capítulo de hoje, vamos estudar uma outra questão importante. No capítulo passado, a gente viu que, na verdade, esses processos são apreciados. Não é assim. Cada caso é um caso, cada espírito tem um prontuáriozinho, tem todo o seu arquivo onde ele é trabalhado isso. E uma casa como esta, que é a mansão, que ela é ligada ao nosso lar, ela é um posto avançado do nosso lar, ela é supervisionada pelos superiores daquela colônia, e é compreensível. Cada colônia é supervisionada por uma outra mais elevada. Nessa ordem que vai até Deus, há um encadeamento imenso de orientações que partem do coração do Pai até as regiões abissais de dor. Há sempre alguém mais elevado, mais sublimado, mais sábio que ajuda os mais ignorantes. É assim que funciona. Então, a gente viu, por exemplo, na semana passada, que se materializou um espírito sublime, um ministro do Ministério da Regeneração chamado Sânzio, que veio de nosso lar. Por que materializou-se? Porque a gente sabe que esses espíritos bem mais elevados, para serem vistos, a sintonia é diferente, precisa materializar. É como acontecem as materializações aqui na Terra. Precisa receber os ectoplasmas da região aqui, para ele se materializar e todo mundo vê, está na reunião. É assim que funciona. Não é só o médico que vê, não. O espírito materializado, todo mundo vê. E esse espírito, como veio trazer, ele é duas vezes por semana, é feito essas reuniões, onde são estudados os prontuários os prontuários dos espíritos são recolhidos em regiões dos abismos de sofrimento, para ver que procedimentos serão dados. A direção da casa, da mansão, faz os seus relatórios e é submetida à apreciação desse supervisor, no caso, né? Então, ele veio, estudou vários casos e etc. E, no final desses trabalhos todos, André Luiz e Hilário, que estão lá na Mansão Paz, para pegar apontamentos para o livro, pediu então a Druso, que é o diretor da casa, que fosse permitir dele uma entrevista com aquele espírito sublime, para que ele pudesse explicar como se dá essa parte teórica, como é que se dá essa aferição de mérito para o espírito progredir, ou como se dá esse processo dessa contabilidade dos débitos, como é que se dá isso? Né? Como é que se dá na prática? A quem compete fazer isso? Como é a metodologia?
E é isso que vai ser trabalhado nesse capítulo de hoje, chamado Conversação Preciosa, que são conceituações muito importantes para que possamos compreender isso. Então, começa assim, o capítulo Conversação Preciosa, André Luiz narrando assim: facilitando-nos a tarefa. Que tarefa, gente? Dessa entrevista, desse diálogo entre André Luiz, Hilário e o benfeitor, nos apresentou-nos mais intimamente, depois do trabalho feito, que foi submetido a todos os processos sobre apreciação, que ele deu todos os pareceres. Depois disso, então, o ministro Sâncio, informando, aí, Druso, o diretor da casa, informando, olha, eles estão aqui, ministro, porque vêm estudar aqui na mansão os casos da lei de causa e efeito. Eles querem compreender isso tudo. Já viram aqui vários casos, já entenderam a partir de fora, visitaram, viram os casos dantescos de sofrimento terrível, né? Mas eles querem ter mais informações e aproveitar a presença que o senhor está aqui. Eles querem buscar mais informações para subsidiar o livro deles. Será muito importante para os que estão encarnados compreender como funciona essa lei do progresso, a lei do plantio e da colheita, a lei de causa e efeito. Muito bem. Aí, então, ele diz, olha, desejando penetrar mais amplamente nessa esfera de conhecimento acerca do destino. Que destino, gente? No destino, a gente vai ter as colheitas do bem ou do mal, né? Assim funciona a lei de causa e efeito. É a colheita. No destino meu será feliz ou será triste, dependendo do que eu fiz no passado. É assim, acerca do destino, indagamos sobre a dor. Ele queria saber informações com o ministro Sanjo a respeito da dor. Fez essa pergunta. Então, Sanjo como que abdicou da sua elevação hierárquica, ficou mais à vontade, próximo a eles, tanto no olhar de quanto pela inflexão de voz, para deixar eles bem mais à vontade para essa conversa pudesse fluir de forma adequada, parecendo agora mais associado, para ele sentir-se à vontade para conversar, mostrando-se mais à vontade, disse, olha, meu filho, a dor, sim, a dor eu conheço muito, disse ele, murmurou compadecido, como se percutasse, como se buscasse dentro de si mesmo transcendentes questões nos escaninhos da própria alma. O que significa isso? Significa que mesmo os benfeitores espirituais mais elevados, essas criaturas um dia foram criaturas ignorantes. Lembra? Deus cria todos nós simples ignorantes. Se a gente não comete mais determinadas condutas, que bom, maravilha, a gente passou a lei do progresso, mas já cometemos no passado. E essas criaturas bem mais elevadas, como o ministro Sanzio, eles têm a capacidade de compreender e verificar o seu passado. É importante entender isso. Vamos esclarecer um pouquinho mais na frente sobre isso. Quanto mais elevado é o espírito, mas ele tem capacidade de ver o seu passado mais longínquo. Porque, às vezes, é tão doloroso o processo que a gente passa, cada um de nós, que nem sempre tem capacidade de verificar o nosso passado. Quem viu lá no livro Nosso Lar, numa conversa com dona Laura, mãe de Lísias, ele explica isso. Olha, nós, depois de muito trabalho aqui no nosso lado do Ministério do Auxílio, tivemos possibilidade de ver, teve a permissão de ver nos nossos arquivos, nós temos nossas duas encarnações passadas. E é algo muito doloroso, porque você cometeu tantas atrocidades no passado, que se você não tivesse a preparação prévia, essa renovação espiritual e o trabalho de preparação, você enlouquece. Você não se perdoa pelo mal que você cometeu. Veja que coisa interessante, né? Então, o ministro Santos, sem dar esclarecimento, a dor eu conheço muito bem, experiência própria, já passou por isso, né? E fitando Hilário a mim, disse André Luiz, quando, nesse nível de ternura, acentuou, quase, ó, ele disse, eu também estudo a dor. Estudo a lei de causa e efeito, meus filhos, igualmente estudo a você, igual a vocês. É um assunto imenso, de grande repercussão e complexidade. Mas, olha, eu sou funcionário, disse ele, humilde dos abismos. Como assim? Lembre que ele é ministro, lembra daquele que em nosso lado tem 6 ministérios, cada um com, são 12 ministros, são 12, 6, 6, 6 a 10. Cada um com 6 ministros. Ele é ministro do Ministério da Regeneração. E o que significa o Ministério da Regeneração? O Ministério da Regeneração, ele colhe na região de dor e sofrimento os espíritos em situação mais dramáticas e trazem para o nosso lar. Então, as criaturas que aportam ao nosso lar, que chegam ao nosso lar, egressos das regiões abismais de dor dos umbrais, os casos mais dramáticos passam para o Ministério da Regeneração, onde pega a situação mais difícil. Então, ele diz, olha, eu sou conhecedor disso. Sou também um funcionário humilde dos abismos, não é a humildade dele, né? Humilde, né? Aí só eu trago comigo, disse o ministro, a penúria e a desolação de muitos. O conhecimento eu tenho profundo sobre essa questão, não só porque eu verifico o dia a dia deles, mas também passei por eles, né? Só conheço os irmãos nossos, disse o ministro, portadores do estigma de padecimentos atrozes, dores superlativas, né?
que se encontram animalizados, embrutecidos, olha que informação, né? Há séculos, séculos, né? Há séculos nos despenhadeiros infernais. Ora, é isso que a gente precisa entender. Quem lembra do maravilhoso livro que a gente estudou aqui, Libertação? Gente, aos que estão nos assistindo hoje pela primeira vez, quero lhe dizer que a gente faz esse trabalho na Sociedade de Estudo Espírita de Natal, na CEN. Quem acessar no YouTube, no canal CEN, S-E-E-N, canal CEN, nós temos lá mais de 150 vídeos como esse, explicando a obra de André Luiz. Então, quem tiver interesse, é só ir lá, que tem uma playlist com todas as informações do livro, o livro Libertação, que eu me reporto aqui. Então, nesse livro Libertação, conta a história de Gregório, um espírito profundamente trevoso, pelo amor inquebrantável de sua mãe Matilde, ele é resgatado com a ajuda de Gúbio. E esse camarada, esse espírito, passou séculos nessa região de trevas, séculos, séculos. Significa que, além dos graves erros cometidos quando encarnado, continuou a cometer graves erros desencarnados, graves. E essas dívidas contraídas no mundo espiritual, sim, terá que ser reparada, não há nenhuma dúvida disso. Então, é importante, porque que conheceu, que conheceu criaturas com padecimentos atrozes, cometendo gatos terríveis, disse ele, né? Por isso vive nas regiões infernais. Enquanto você acha que está fazendo certo, cometendo uns graves erros, não pode ser resgatado. Você só pode ser resgatado quando você começa a renovar-se, a transformar-se, a achar que suas condutas são erradas, né? A se arrepender do que fez. E foi o que aconteceu com Gregório. É uma história interessante. O nome da obra é exatamente a libertação dele, de Gregório. Muito interessante. Muito bem. Entretanto, de suministro, cruzando as trevas densas, as regiões abismais e infernais como aquela que está colocada ali, né? Embora o enigma da dor me dilacere o coração pelos sofrimentos atrozes que ele passou e que vê a cada dia, disse ele, nunca surpreendi, diz o ministro, ninguém, jamais, em tempo algum, criatura alguma, esquecida da divina bondade. Ou seja, ninguém está, nenhum filho de Deus está abandonado, não importa quantos gravíssimos crimes cometeu, não, porque Deus é Pai misericordioso e bom e jamais abandona qualquer dos seus filhos. Nos diz André Luiz que Deus assiste o homem pelo homem, ou seja, mesmo aqueles mais miseráveis, mais sofredores, em regiões infernais, nas furnas infernais, nos abismais de dor e sofrimento, há sempre ao lado dele um benfeitor em nome do Pai que vai buscar socorrê-lo, assisti-lo, o amigo da guarda, o anjo da guarda, o amigo espiritual. Ninguém está abandonado, né? Registrando-lhe a palavra de André Luiz, ouvindo aquelas colocações do ministro, André Luiz ficou muito impressionado, né? Disse, olha, e nesse inexprimível sentimento me invadiu a toda a alma. Ele ficou muito emocionado quando começou a conversar com aquele sábio espírito, né? Até ali, disse André Luiz, conversando com ele próprio, né? Não obstante, ligeiramente, a primeiro contato que teve com o ministro, conviveram com inúmeros instrutores, quando desencarnado, nos vários livros que escreveu, eu acompanhei de vários instrutores importantes. Disse André Luiz, de muitos desses instrutores com os quais eu me entendi, conseguiram ensinamentos maravilhosos, né? E observações magistrais, mas nenhum, antes de Sanzio até então, me trouxera ao espírito aquele amálgama que junta o elevo e o carinho. Trouxe a ele admiração e respeito, que me assomava o sentimento. Ou seja, ele, de repente, passou a ter por aquele espírito uma admiração profunda que demonstra que existe alguma coisa do passado entre eles. Olha que informação interessante, né? Ele não diz isso, mas olha quando dizendo. Enquanto o Sancho falava, diz André Luiz, generoso, falava, generosas cintilações roxo-prateadas limbaram-lhe a cabeça. Da cabeça dele, da fronte, essas energias eram nimbadas, estavam o tempo todo saindo aquelas energias roxo-prateadas, mostrando a grande elevação dele, né? Mas, diz André Luiz, não era a sua dignidade exterior que me fascinava, havia algo mais. Não era só a sua aparência sublime, mas sabendo os espíritos, quanto mais iluminados, quanto mais sublimados e evoluídos, mais eles exalam energia boa, perfume de rosas ou de éter, ou as feições belíssimas, as vestes maravilhosas, as feições mais delgadas, mais belas, o próprio tom de voz, quanto mais o espírito mais elevado, tudo isso é perfeitamente perceptível, né? Mas o que admirava ele não era só isso, disse ele. Não. Mas não era só o que me fascinava. Era o precioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Aí o que significa esse magnetismo, gente? Dizia Jesus que, na verdade, a gente tira as boas coisas do bom coração.
ou as más coisas do mau coração. Ou seja, ninguém pode dar o que não tem. E aquele espírito sublime passava essa energia tão extraordinária que tocava a alma de André Luiz, que estava ali perto. E aí, quem não leu das mais belas obras espíritas escritas, leu o livro Há 2000 anos, psicografado por Chico através de Emmanuel, que narra o célebre encontro de Jesus por Públio Lentulus, que era a encarnação de Emmanuel naquela época, que encontra Jesus às margens de Nazaré. Tinha uma filha Flávia leprosa, de tanto pedir pela esposa ajuda, foi até Jesus e não queria ser visto por ninguém, foi se encontrar com Jesus à noite. E ele conta como foi, quando chegou a cerca de 15 metros de Jesus, a emoção foi tão grandiosa pelo magnetismo de Jesus, que ele caiu de joelho, genuflexo, e as lágrimas afloraram o coração e não conseguia dizer uma palavra sequer. Então, as grandiosas almas de Jesus, foi a mais sublime de todos que veio, tem essa capacidade, magnetismo extraordinário. Então, André Luiz ficou muito tocado pelo magnetismo daquele benfeitor, e que ele deixa claro que é possível que tenha tido algum encontro com ele no passado. Ele vai agora explicar isso. Diz ele assim, ó, tinha a impressão, André Luiz dizendo, de achar-me à frente de meu pai ou da minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar de joelho. A admiração era tanta, era o júbilo de estar diante daquele espírito grande, foi assim, tocou ele profundamente. Sem que me fosse possível governar as emoções, lágrimas ardentes rolavam-me pela face. Olha que coisa interessante, né? Ele sentiu algo extraordinário. Eu acho que até falei na semana passada, que no livro A Caminho da Luz, não é o livro Caminho, no livro Um Amanhecer de uma Nova Era, psicografada por Chico, através do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de um encontro sublime na colônia Redenção, onde Manuel Filomeno de Miranda mora, uma visita do Santo de Assis, Francisco de Assis, e depois da palestra para o auditório extraordinário, as pessoas foram cumprimentá-los. Narra, então, Manuel Filomeno de Miranda, quando chegou próximo, ele foi tão extraordinário, o magnetismo emanava do coração dele, que ele ficou tão emocionado, começou a chorar. Quase não conseguiu falar nada diante da emoção. Então, é isso, as grandes almas têm essa capacidade, que é o que tem, a gente dá o que tem, e essas criaturas têm essa ternura, esse amor imenso que toca os corações de cada um de nós. Continuou dizendo, não, André Luiz, eu não pude saber se Hilário, o colega que estava lá com ele, estava preso no mesmo estado d'alma que André Luiz estava. Porque diante de mim passei a ver só Sanjo, a fixação, a ligação, a atração foi tão impressionante que só conseguia enxergar Sanjo, somente, dominado por sua grandeza, grande humildade. De onde vinha? Aí ele começou a perguntar a ele, só o coração dele, o próprio André Luiz, mas de onde vinha, Senhor? De onde vinha, Senhor? Perguntava sem palavras, no refolho do meu coração. Aquele vulto tão ilustre, como que outras palavras, eu já o conheço em algum lugar, mas de onde? Não consigo enxergar. E por que não consegue enxergar? Consegue lembrar? Exatamente pela informação que dei há pouco tempo. A gente não tem, não é o fato de desencarna e tem conhecimento das encarnações passadas, não tem. Porque nem sempre a gente tem condições de enfrentar os graves dramas, os graves erros do passado. E a gente podia enlouquecer diante de ver os graves erros que a gente cometeu e não se perdoar por isso. Então, se as boas ações ou mais ações estão lá nessas encarnações passadas, a gente só vai ter condições de ter acesso a elas com o nosso progresso, com a nossa evolução. A gente vai ter capacidade de enfrentar os nossos passados, encarar com mais amor e compreensão isso. Por isso que ele disse aqui. De onde, né? De onde? É, de onde vinha aquele senhor? Perguntar sem palavras. Aquele vulto ilustre, tão ilustre, disse André Luiz a ele mesmo, mas apesar disso, tão simples da alma. De onde é que eu conheço esse espírito extraordinário? Onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar? Ficou a se perguntar. Isso eu tenho certeza que eu já o encontrei. Agora de onde? Né? De algum lugar em que lugar lhe receberam um dia, que não sabe dizer o quê, o orvalho do amor divino. Um dia eu já fui beneficiado por essa alma sublime. De onde eu não me lembro, mas tenho certeza que fui, disse ele. Assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol. Um dia eu recebi essa bênção celestial. Como falei de Dona Laura lá no nosso lar. Ela disse que só depois de muito tempo conseguiu ter a permissão para ela e Ricardo, o marido dela, poder ver as duas encarnações passadas dele. Veja como uma coisa complicada. Depois de muitos trabalhos, de mérito, de crescimento, de trabalho na própria mente dele, ele ter condições de acessar. Veja como é interessante isso, né?
Muito bem. O ministro, aí são as grandes almas que têm a capacidade de ler a mente, a telepatia. O ministro compreendeu de imediatamente que ele já tinha captado isso, né? Percebeu-me a emotividade, ele estava lágrimas, chorando, né? Como o professor assinala a perturbação do aprendiz, qual se quisesse advertir-me, olha a informação interessante, sobre o aproveitamento das horas. Ou seja, meu amigo, não dá para a gente entrar nesses detalhes aqui, mas você não deseja saber informações a respeito da lei de causa e efeito? Então, vamos aproveitar, o tempo aqui é precioso, eu tenho milhões de coisas para fazer, o espírito, quando mais evoluído, mas tem, o tempo é ocupado, né? Ou seja, eu vim aqui tratar os casos de assistência da casa, terminei, estou aqui para as perguntas de vocês, porque está escrevendo um livro que é importante para os encarnados, agora vamos até adiantar isso. Eu disse com gentileza, naturalmente. Avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte, meu filho, olha o gesto, né? O amor, a grandeza. Pergunte, meu filho, sobre, sobre questões não pessoais. Não adianta você perguntar onde você me conhece. Não, não vai resolver o problema. Pergunta ainda, não pergunta. E responderei responder quanto puder a respeito do assunto que lhe interessa, que é a lei de causa e efeito. Olha, interessante. O assunto desse do livro, que é o objetivo. Percebi-lhe a nobre intenção e busquei dominar. Você ainda a ficha caiu, só não é possível falar as questões desse passado meu e dele, então vamos aqui ao que importa, né? Disse ele, grande benfeitor, exclamei comovido, buscando esquecer os meus próprios sentimentos, as questões pessoais dele, né? Poderemos ouvi-lo de alguma forma a falar sobre o karma? Essa foi a pergunta. E aí Sandro respondeu na posição habitual. Sim, aí retornou à posição habitual. Lembra, ele estava lá materializado. Você materializa naquela câmara, que foi falar, tipo uma TV grande, lembra? Que era do ectoplasma, ele se materializou. Na hora que foi conversar com ele, se aproximou mais dele, mas depois voltou. Porque, afinal de contas, ele estava sendo alimentado, ele estava a presença dele pelo ectoplasma, um dos médios estava ali colocando, né? E disse, sim, o karma, disse, expressão vulgarizada pelos hindus, lá da Índia, né? Que em sânscrito, na linguagem dele, significa, a rigor, a lei de causa e efeito. Então, o karma, que é exatamente os nossos acertos e erros do passado, é essa grande lei de causa e efeito, é a mesma ideia, certo? De vez que toda ação, olha a informação interessante, toda ação nossa ou movimento que a gente toma, qualquer ação do pensamento físico, toda lei, todo esse pensamento, deriva de causa ou impulso anterior. Olha que coisa interessante. Por quê, gente? Porque hoje nós somos a soma de tudo que fomos no passado. É importante entender isso. Nós somos a soma de tudo. Quando a gente toma uma ação, quando a gente age ou faz qualquer coisa, ela é impulsionada pelos conhecimentos que já oferimos hoje, no passado. É a soma de tudo que já vivenciamos hoje. Portanto, hoje nós somos a melhor parte de toda a existência nossa. Desde que a gente iniciou, que Deus nos criou, nós somos a melhor parte. Nós somos a criatura mais aprimorada dessas várias encarnações passadas. Então, toda ação que a gente vai tomar, boa ou má, ela é baseada nesse passado, nesse pretérito nosso, de boas e más ações. Olha que coisa interessante, né? Quando o ministro, para nós encarnados, desencarnados, disse ele, expressará a conta de cada um, englobando débito e crédito. Olha, é uma contabilidade da vida. Todos nós temos nosso prontuário, nosso livro da vida, está lá, nossas boas e nossas más ações. No dia que conseguimos fazer mais boas ações do que as mais, que bom, a gente está num processo importante de renovação e transformação, né? Diz ele que, em particular, esse livro de crédito e débito nos diz o respeito. Então, toda a ação nossa está lá, os créditos e os débitos, né? Diz ele, né? Por isso mesmo, disse ele, a conta desta natureza, que conta o livro da vida, os créditos e débitos, né? Não apenas catalogando e definindo individualizado. Olha o que ele está dizendo. As nossas ações individuais têm um livro. Nosso prontuário, nosso arquivo está lá dito as nossas boas ações desde que quando foram criados. Mas, além disso, tem também a contabilidade dos povos, das raças, dos estados, das instituições. O que quer dizer com isso, gente? Um estado que comete gravíssimos desatinos, aquele estado tem um karma coletivo. Olha a informação. Imagina um karma de uma Roma da vida, que cometeu atrocidades terríveis na vida, tem um karma que precisa ser acertado no decurso do tempo. E a Roma tem passado graves problemas, né? Então, é um karma, não é só individual, está dizendo, não. Os povos, as raças, né? Os hindus têm seu karma, os africanizados têm seu karma, os amarelos têm seu karma, sim, coletivo, né? Eles, todos nós temos nossas questões, as boas ou as más ações, né?
Os estados também cometem os graves erros. O ministro fez uma pausa, como se quem dava a perceber que o assunto era complexo. E não é fácil mesmo, né? E continuou dizendo, para melhor compreensão, entender o karma, ou conta do destino, porque é a conta do destino. O nosso destino está fadado a esse saldo, devedor ou credor. Se há devedor, a gente tem que pagar nossas dívidas. Se há crédito, a gente, na verdade, vai cada vez mais crescer nossa conta de depósito nas contas sublimadas. Olha que maravilha, não é? Vamos ter acesso aos mundos mais felizes, às ações mais felizes. Quem tem crédito, quem tem débito tem que pagar suas dívidas. É exatamente assim, né? É, é, para melhor compreender a conta do destino, criada por nós mesmos, sim, somos nós responsáveis por essa conta. A gente fez, não dá para culpar os outros, não. Nós cometemos as boas ou más, somos nós mesmos. Convém lembrar que o governo da vida, ou seja, Deus, suas instâncias, possui igualmente o seu sistema de contabilidade. Olha aí. O que quer dizer com isso? Como é que se é aferido as nossas qualidades e os nossos débitos? Como é que é feito esse processo? Como é que é cobrado nossas dívidas? Como é que, na verdade, nos é dados os créditos para a gente ascender? Como é que funciona esse processo? Vai explicar. Uma coisa interessante. O governo da vida tem seu sistema de contabilidade. A se lhe expressar num mecanismo de justiça inalienável. Ou seja, a justiça de Deus ela não falha. É inderrogável. Todos os atos que a gente comete no bem ou no mal, elas têm repercussão. Todo débito contraído tem que ser pago de Jesus, que tem que pagar até o último centavo. Essa é a lei do progresso, é a lei da meritocracia. Quem tem o mérito de ter feito as boas coisas vai ter as possibilidades de usar esse crédito para o bem, até para interceder junto a outrem, as intercessões, não é? E quem tem sua dívida terá que pagar. Uma coisa importante, né? Se no círculo das atividades terrenas, quer dizer, aqui na Terra, nós encarnados, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas, não é assim? Uma empresa tem que ter lá entradas e saídas, débitos e créditos, conta, né? É, de contas para buscar as tarefas que ele faz na responsabilidade da empresa. A casa de Deus, que é todo o universo, diz ele, não viveria igualmente sem óleo. Isso é fundamental. Como é que eu vou aferir o mérito e o crédito das criaturas? Como é que, na verdade, será esse processo que se afere esse aprimoramento ou endividamento de cada um? Como é que se dá essa lei do progresso? Como é que se dá? Né? O mérito ou o demérito de cada um. Ele está colocando isso, né? A administração divina, disse ele, divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos. Olha aí, gente, departamentos organizados. Quanto mais elevada a instância, mais sofisticado, com todo o planejamento. Para igualmente, assim, para relacionar o quê? Esse departamento? Para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica. Todas as ações que a gente toma no campo do bem está lá anotada. O que é que esse crédito que a gente tem aqui nos capacita? Se a gente já fez uma série de questões no campo do bem, estamos aptos para dar um passo adiante? Para receber um crédito para empreender, criar uma instituição, para fazer o bem, etc, etc. É assim. Lembremos que quando a gente tem qualquer propósito no campo do bem, esses empréstimos são feitos. A gente vê instituições, por exemplo, são criadas criaturas que não têm intelectude, não tem recursos materiais, não têm inteligência sublime, tudo acontece. Trabalhos gigantescos. Veio uma obra como a de Valdo Pereira Franco fez lá em Salvador, Mostrando o Caminho. Uma obra gigantesca daquela, e teve ajuda, sem dúvida nenhuma, das equipes celestiais, que chegam, não falta nada. Né? É assim que funciona? É assim. Ao passo que, na verdade, tem pessoas que têm recursos, têm inteligência, etc., não conseguem fazer. Porque todos nós somos ajudados, se temos o crédito, eu tenho essa possibilidade, já que busca, como diz ele aqui, elevar e ajudar a ordem sublime, né? Olha que coisa interessante, né? Ao engrandecimento da vida cósmica, né? A administração divina, por isso, dispõe de sábios, ele diz aqui, né? A vida cósmica, para relacionar tal, tudo pautado, disse ele, da vida, tudo pautado sobre a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. É a lei do progresso, da justiça. Todo bem feito tem uma repercussão em um crédito subsequente. Todo mal feito tem uma dívida que precisa ser quitada. Disse ele. Nas sublimadas regiões celestes de cada ordem. Olha que informação interessante. E aí, quem não leu, quem não tem, eu até aconselho, tem na internet. Vale muito ler esse livrinho que se chama Cidade do Além, que é uma obra interessante de Igorina Pires, Igorina Cunha,
que é sobrinha de Eurípides Barçanufo, grande Eurípides Barçanufo, através do espírito Lúcius, e também de André Luiz, Chico Xavier e André Luiz. Esse livro é muito interessante, que foi, Egorina Cunha, Desdobramento, ela visitou nosso lar. E fez, várias vezes ela visitou nosso lar e fez vários desenhos do nosso lar, vários desenhos das esferas da Terra. Essa é uma obra muito interessante, que é a chancela também de Chico Xavier. Esse aqui é o mapa, que é muito interessante, a gente já mostrou em estudos passados. E aqui mostra que a Terra tem 6 camadas, 6 camadas. Nós estamos aqui no centro, na primeira camada, aqui pertinho. E as regiões das trevas, de umbrais, são tudo pertinho de nós aqui, porque são atraídos por nós, pelo sentimento, pela sintonia. E as regiões mais afastadas, a última esfera, que é a sexta andar, é a sexta esfera, é que faz a nossa fronteira com os mundos outros, né? É onde fica a governança do planeta. Ou seja, quanto mais próximo de onde estamos, mais regiões são mais de dois sofrimentos, porque são atraídos por nós. O contingente de espíritos que vi são ainda, nós vimos o censo no canal, no capítulo 6, a gente viu o censo, como é que é. Então, as criaturas de brutalidade, tudo perto de nós, com sintonia. E mais afastado, na fronteira, onde ficam os espíritos angelicais, onde fica a governança do planeta. Isso que diz aqui, ó. Nas sublimes regiões celestiais de cada órbita, onde fica a governança, entregue as inteligências e a razão, de lá onde promana os comandos, a governança, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, onde está Jesus, o seu ministério que coordena todo o processo, né? Fulguram os gênios, assim, filho de Deus, fulguram os gênios angélicos, encarregados de quê, essas criaturas? Do rendimento e da beleza, ou seja, das boas ações feitas. É apurado isso. A contabilidade das boas e nobres ações, do aprimoramento e da extensão da obra excelsa. Porque lembra que todos nós somos construtores desse reino que Jesus fala tanto. O reino de Deus é construído no coração das criaturas. Então, cada tijolo que a gente coloca para criar esse reino de Deus, esse templo interior, essas boas ações são catalogadas. Por isso que ele fala lá, ó, é encarregado do rendimento e da beleza, do aprimoramento da ascensão da obra excelsa, com ministérios, ou seja, os ministros de Jesus que estão lá encarregados de cada uma dessas etapas, apropriado, ministério apropriado, a concessão de quê, gente? De empréstimo, ou seja, se você tem uma ação, um desejo de fazer o bem, tem um propósito, virá. Como assim empréstimo? Empréstimo que Deus, pela intuição, pelo sentimento e pelo processo de sintonia, encaminha aqueles benfeitores desencarnados ou encarnados que vêm contribuir, colaborar com recursos, com ajuda. É assim que funciona. Então, empréstimo de moratória. O que é moratória? Existe uma dívida, e essa dívida não pode chegar o momento de quitá-la, então é quitada essa dívida, moratórias, né? Créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Sim, quem tem direito ao crédito, vem. Não é filho de Deus, não tem o mérito, não tem essa possibilidade de vir esse empréstimo do banco sublime, do banco divino, é exatamente o que está colocando, né? Encarnados e encarnados, que os merece, que tenha mérito, que tem essa possibilidade, tem o mérito. Em função de quê, gente? Dos serviços referentes ao bem eterno. Se você deseja fazer o bem eterno, nunca lhes faltará a assistência dos benfeitores, que esses benfeitores também intuem, por sintonia, aos encarnados que também propósito, que vêm em seu auxílio a contribuir. Por isso, essas obras, que a gente vê o milagre que é no final do mês, não tem as contas para pagar, se o trabalho acontecer, sempre aparece alguém que ajuda, né? Sempre aparece. É exatamente essa assistência do banco sublime, do banco de Deus. E aí ele está falando que todos os créditos. Lembra? Do trabalho que é feito do bem eterno. Lembra que eu falei a você que ele mostrar como é que funciona esse sistema de contabilidade do bem, do mal, do bem que, na verdade, progride e nos eleva a fazer coisas sagradas, mas também tem um banco que afere nossas dívidas. Como é que você paga? Entre encarnado e desencarnado. E ela mostrar agora. E nas regiões atormentadas como esta, lembra que estão lá, a mansão fica na região abismal, regiões chamadas infernais, né? E na região encarnada como esta, diz o ministro, varrido pelo ciclone de dor regenerativa, a gente viu lá no primeiro capítulo como é que é o ambiente terrível, daqueles ciclones terríveis, dramáticos, sofrimentos atrozes, muito bem. Temos os poderes competentes para promover a cobrança, olha a dívida, a cobrança e a fiscalização dessa cobrança, o reajustamento daqueles réprobos que cometem reiteradamente os erros graves, o reajustamento e a recuperação
quando estão aptos a ser recepcionados nas instituições, nos hospitais de socorro, a regeneração e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados, quantos fazem devedores complicados ante a divina justiça. Porque a gente entendeu uma coisa muito simples, gente. O fato de vir a cobrança não é que Deus deseja o mal, a dor, não. Nossa mente culpada é quem nos cobra, é o tribunal mais inclemente de todos. Mas a dor é importantíssima, a dor ensina a gemer, é um fato. E Deus utiliza, sim, das dores para poder nos corrigir. Olha, se a gente comete os nossos desafios gravíssimos e não tem nenhuma consequência, como é que a gente vai entender e ser estimulado a mudar? Quando o convite ao amor está posto e a gente ignora, vem a dor reparadora. Está nessa região de dor abismais, que as pessoas vão lá por atração, e as condições são terríveis, muitas pessoas apanham, outros são escravizados, outros sofrem terrível com suas dores. Nós já vimos, essa dor ela é importante para você entender. Quando você cansa de sofrer, roga aos céus assistência, o desejo de se renovar, começa a entender que sua conduta não é adequada, virá sempre. André Luiz passou 8 anos no umbral. Quem lembra nosso lar vai lembrar disso. Foi falta de assistência de Deus? Não. O ministro Clarence, a pedido da mãezinha dela, estava lá aos 8 anos tentando ajudá-lo. Mas não era possível ajudá-lo porque não tinha sintonia. Quando ele estava revoltado, etc., até não tinha sintonia com o ministro Clarence. Quando ele cansou de sofrer, rogou aos céus, em prantos, abriu o coração e rogou aos céus assistência, aí conseguiu ver o ministro Clarence foi assistido. É exatamente o processo de mudança. Você, na verdade, deixa da revolta e cria a compreensão de que precisa mudar, aí vem a assistência. Você está dizendo isso aqui. Muito bem. E a recuperação de quantos fazem devedores complicados ante a justiça divina. Poderes que têm a função de purificar, de transformar, de renovar. E a dor purifica, a dor renova os caminhos evolutivos e circunscrever aquela dor. Olha aí, as manifestações, e circunscrever as manifestações do mal, aquele ambiente, né? Se você está sofrendo aquela angústia, aquela dor, que é importante você se tocar, né? É isso que está dizendo. Então, existe um departamento nas regiões infernais, nas regiões de dor e sofrimento, que vai aferir isso e acompanhar. Porque mesmo essas regiões, até foi explicado nos capítulos passados, as pessoas não entendem por que existem regiões infernais. Deus também compreende a importância desses locais como renovação e purificação das criaturas que estão impedindo no mal. Se não houvesse essa questão, mesmo os líderes dessa região de dor, um dia são filhos de Deus, um dia vão mudar. O caso de Gregório lá passou séculos, até cansou de sofrer, são filhos de Deus. Mas para que ele chegue a essa compreensão, eles vão precisar ser visitados pela dor, se renovar, né? As religiões da Terra, diz André Luiz, olha, a religião da Terra, diz o ministro, na verdade, da Terra, por esse motivo, procede acertadamente localizando o céu nas esferas superiores, ou seja, na região do governo dos planetas, né? Onde estão a governança, os seres sublimes, superiores, e situando o inferno nas regiões inferiores. Quanto mais abismal, quanto mais nas furnas de dor, mais sofrimento é atroz. Que a gente não tem nenhuma ideia da compreensão disso. André Luiz traz algumas pinceladas. Lembra que lá na abertura do livro, André Luiz, Emmanuel fala, olha, André Luiz traz aqui um pequeno recorte. Porque a ideia não é mostrar, a ideia não é fazer medo, não, é mostrar que ele existe. Mas não traz a informação de um todo, né? Inferiores. Porquanto, nas primeiras regiões celestes, encontramos a crescente glorificação de quem pratica o bem, vence o bem do universo, e na segunda região de dor, a purgação e regeneração indispensável. Como é que você se modificar se você não purgar, não pagar suas dívidas, entender que está errado, né? Para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor do sino. Só é possível se modificar num processo gradativo e a compreensão de que se está errado e o desejo de modificação. É assim que o processo funciona. Somos criados simples e ignorantes, mas somos Deus e Jesus, gradativamente. Somos Deus em construção, né? É importante. Ante o intervalo espontâneo, disse André Luiz, e reparem que o ministro se propunha a manter contato conosco através de conversação aduzindo com interesse. Comove saber, disse André Luiz, que sendo a providência divina, Deus, a magnitude perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los, os que merecem, né? Com abundância, em favor de todas as criaturas, sim, você tem um crédito, você tem essa possibilidade,
é também, e também a equidade vigilante, ou seja, você está mostrando, trata todos de forma absolutamente igual, mas cada um recebe conforme os seus créditos, cada um recebe em conformidade com o seu estágio, né? Na direção e na aplicação dos bens universais. Sim, isso é dado a quem merece, é o processo é a meritocracia que a gente fala, né? Efetivamente, não poderia ser de outro modo, disse o ministro, né, bondoso. Em assunto da lei de causa e efeito, de ação e reação, da lei de plantio e da colheita, é imperioso não esquecer que todos os valores da vida, todos, desde os mais remotos, constelações, desde mais, ou seja, mais gigantescos, é, é, aglomerado de galáxias do mundo das constelações de galáxias, a mais ínfima partícula subatômica, tudo pertence a Deus, foi criação dele, tudo tem o controle do Pai, cujo inabordável desígnio, ou seja, a determinação, não temos compreensão de todas as determinações que são emanadas do coração augusto do Pai, podem alterar determinadas situações, renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. É, tudo progride, tudo evolui. As próprias estrelas do planeta morrem e são criados outros mais aprimorados. O ser humano também é assim. Quando ele desencarna, nosso material do nosso corpo de carne volta para a Terra. Vai dar origem a outras vidas e por aí vai, né? Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancia os tesouros do Senhor com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento, o espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na Terra ou em outros mundos, gasta em verdade o que não pertence, não lhe pertence, recebendo por empréstimo do Pai Eterno os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento da verdade. Olha que coisa interessante. Ou seja, tá dizendo, tudo que existe, os bens materiais, a inteligência, a saúde, todo esse cabedal não pertence a nós, pertence a Deus. É óbvio que a gente vai construindo, a gente vai conquistando essas dádivas, mas tudo Deus nos dá de empréstimo. Se Ele nos dá de empréstimo a inteligência, nos dá as possibilidades de um determinado trabalho, e eu utilizo mal, eu vou responder por isso. Se eu abuso dos recursos materiais que estão à minha disposição, faço mau uso, pratico crime, vou responder por isso. Essa prestação de conta vai chegar a essa aferição. Então, tudo é um empréstimo de Deus e a gente precisa utilizar bem. Lembra quando você toma um empréstimo, você precisa devolver ao banco, não é assim? Com juros, etc, etc, não é assim? Então, se ele me dá um empréstimo da inteligência, das boas ações, eu tenho que devolver além daquele com que eu consegui produzir com aquele bem. Se eu utilizo minha inteligência para fazer o mal, para cometer crimes, se eu utilizo os recursos para cometer crimes, para abusar de A, B ou C, essa dívida vai ser cobrada os juros altíssimos do mal que eu fiz. Dívida contraída terá que ser paga. É isso que ele quer dizer. Patrimônios materiais, disse ele, bens, casas, enfim, e riqueza da inteligência, dos processos, do veículo de manifestação do próprio perispírito, do tempo, que a gente tem um tempo e utiliza muito mal para cometer determinadas coisas, não fazer nada, da preguiça, a forma, até as afeições que a gente acha que a mulher, a esposa, o esposo, o filho, não nos pertence não, gente. É parceiro, somos irmãos que Deus nos concede para vivenciarmos uns apoiando os outros nesse grande processo de sublimação. Os filhos são dados de empréstimo para que a gente possa ajudar a orientá-los a seguir a jornada e os males que eles cometem por falha nossa, essa responsabilidade são compartilhadas. Então, os filhos não são nossos, são irmãos nossos que estão passando a experiência nós devemos orientá-los, e haverá responsabilidade para o bem ou para o mal. A gente vê todo dia na literatura espírita, das mães que falham, que vêm chorosa, rogando a Deus a possibilidade de reparar o erro dela, que induziu o erro do filho. Tudo essa dívida terá que ser paga. Aprendi muito bem, né? Muito bem. Todo poderoso, muito bem. Continuando. Patrimônios materiais e a riqueza, inteligência, eu mostrei isso aqui, tal, tal. E rótulos honoríficos de toda e qualquer procedência, um título, um diploma universitário, um cargo importante que você passa, processos de vinculações de manifestações, não, tempo, tal, qualquer, falei isso aqui, de qualquer procedência, são de propriedade de Deus.
que nulos concede a título precário. Se é precário, ele pode dar e retirar, quando achar conveniente. A gente vê tanto isso, né? Na vida, né? O camarada está muito bem economicamente, na hora tem um baque, volta a ser zerado, endividado, com problema. É assim. Quando a gente utiliza, e é importante entender que a prova dos bens é muito mais difícil que a da miséria. Muitas pessoas nada têm, de repente entra na loteria, não conhece mais ninguém, não conhece família, não conhece irmão, não conhece amigo, fala um monte de bobagem. A fim de que venhamos a utilizar esses empréstimos ou esses bens que são, nós somos meros usufrutuários, né? No aprimoramento de nós mesmos, fazendo o bem dos bens que Deus nos concedeu, né? Marchando nas largas linhas da experiência evolutiva do ser, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos. Que valores definitivos são esses, gente? É aqueles valores que a traça não come e o ferrugem não corre, como diz Jesus. E as nossas virtudes. Aprender a vivência do bem. Esse é nosso. É o tesouro que a gente se apresenta para onde a gente chega. Onde é que a gente vai, quando desencarnar, vai para onde? E vai habitar e vivenciar no mundo conforme esse capital que eu tenho. Tem condições, digamos assim, de conquistar esse ambiente com o tesouro que eu tenho, das boas ações, ou mais. As criaturas que têm mais débito do que crédito vão para onde? Para a região de dor e sofrimento. A gente tem crédito muito mais do que débito, vai exatamente usufruir conforme esse tesouro dos bens que você faz, né? Sintetizado em quê? Esses valores eternos. Que a gente vai ficar eternamente conosco, que é para ser patrimônio nosso, do que auferir com o que Deus me emprestou. Deus me emprestou a inteligência, Deus me emprestou a saúde, Deus me emprestou os recursos, e eu transformei esses bens em ações no campo do bem. Essa ação feita são os depósitos, que eu gosto de dizer, os depósitos no Banco Celestial. Esse depósito é da minha conta pessoal. É uns bens que eu não perco. Por isso que ele fala aqui, valores eternos, serão meus, é meu patrimônio, meu patrimônio espiritual, né? Sintetizado no amor e na sabedoria, com que em futuro remoto, no nosso futuro, lhe retrataremos a glória soberana. Não é assim? Esse tesouro. Desde o elétron, parte menor, aos gigantes astronômicos da tela cósmica, das galáxias, de miríades de galáxias e por aí vai, né? Tudo constitui reserva das energias de Deus, que usamos as reservas, né? Em nosso proveito, por permissão dele, que é o dono, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Olha que coisa linda, né? Então, esses tesouros que não nos pertencem, a gente utiliza, são meros usufrutuários, se utilizamos bem. Haverá créditos eternos, né? Eternos, valores eternos. Dessa maneira, é fácil perceber de subministro que nós após conquistarmos a coroa da razão, da compreensão, do amor, da fraternidade, de tudo que se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça e aferição de valores. Então, ele está dizendo o seguinte: haverá um momento da prestação de contas, não tenha dúvida. Quando a gente volta ao mundo espiritual, não tem nem dúvida. Amigo, a missão era essa, você cumpriu o quê? O que foi feito dos bens e valores de criaturas e filhos que lhe foram confiados? Essa é a história. Não importa que religião que você tinha, nem se tinha, se não tinha, isso não tem o menor valor. Algumas pessoas acham que a religião A, B ou C está salvo, virou anjo. Isso é uma bobagem imensa. Não. Não será prestado conta. O que foi feito dos bens que foram dados, foram emprestados no banco sublime, né? Você utilizou o bem, praticou o amor, a caridade, a fraternidade, a benevolência, do gesto e o perdão. É isso. Essa pressão de quando vai acontecer, né? Lembrei-me, disse André Luiz instintivamente, de nossa errada conceituação na Terra encarnados, André Luiz dizendo, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear, a tomar posse, a achar que somos nós, indebitamente, que não nos pertence, mas toma posse e acha que é nosso. Os recursos do estágio humano, terras, casas, títulos, favores, prerrogativas dos cargos que ocupa, afetos, alguns acham que o filho, a esposa é propriedade dele, né? Arrastando por toda parte, as algemas do mais gritante egoísmo. O egoísta é assim: isso é meu carro, isso é minha casa, isso é minha, sei lá o quê, minha praia, minha o quê. Não, nós somos meros usufrutuários. Isso é uma bobagem. Quando você desencarna, quando a gente encarna, não traz nada do ponto de vista material, e quando desencarna, não leva nada, a não ser esses depósitos,
que a traça não come, ferrugem não corrói. Exatamente esse patrimônio sublime, divino, né? Sancho registrou no meu PC, André Luiz pensando, né? E respondeu Paternaus. Realmente, meu amigo, no mundo o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva, minha casa, meu carro, não passa de simples suposição. Se fosse seu, você levava quando desencarnasse, não é assim? E esse é um grave problema, que os espíritos que são materialistas e egoístas, que só pensam neles, quando desencarnam, um suplício. Suplício. Porque não suporta quando vê aquele bem que era dele passar para a mão de outros e vai brigar porque o cara não está utilizando bem, não está fazendo o quê, não sai da casa, não sai do carro, fica zangado quando alguém pega o carro que era dele, da casa. Vê isso o tempo todo nessas informações da literatura espírita, né? Por empréstimo, sim, disse o ministro. Todos os valores da existência são adjudicados, transferidos pela providência divina, por determinado tempo. Eles é dado, transferido para você, adjudicado o tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável. Não tem jeito. Quando você morre, meu amigo, é, transferindo esse juiz inexorável os bens de certas mãos, que eram minhas, as minhas casas, minhas coisas, para outras, e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que eles foram entregues pelos agentes da infinita bondade. É a prestação de contas. Você foi justo? Não foi justo? Você enganou alguém? Você fez o quê? Essa pressão quando vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Aí vemos, disse ele, os princípios da causa e efeito. Ou seja, a gente vai colher o efeito da causa lá atrás, é a reação da ação que você fez. Ou seja, a gente vai colher o fruto do plantio que eu fiz lá atrás. Pôs semente, preparei o terreno, preparei. É assim. É a lei do plantio e da colheita. Não tem nenhuma dúvida. Em toda a força de sua manifestação, porque o uso que eu faço ou o abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, que me concedeu esse uso. Se eu abusei, é uma coisa. Se eu usei para o bem, fazendo isso. Cada alma cria a própria consciência do bem que você fez, do uso adequado, os créditos que você, pelo bem uso que você fez, ou os débitos que lhe atrairão a colheita. Se você praticou o mal, virá como consequência o débito, que terá que ser reparado, terá que ser pago. Né? Inelutavelmente, as alegrias e as dores, as alegrias provenientes do bom uso e as dores provenientes do mau uso, né? As facilidades do bom uso e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, quanto mais a gente tem compreensão dessas informações, olha aí, essas informações, mais responsabilidade em nossas ações. Sim, é mais dado que é mais, a que mais é mais cobrado que é mais dado. Isso é muito compreensível. Você pode imaginar um juiz, um promotor, um advogado descumprindo a lei, cometendo crime. É claro que a lei, se não dos homens de Deus, será muito mais forte sobre ele. Ele conhecia. Dá para dizer isso a uma criatura que é ignorante, que não conhece da lei? Não. Ele tem os atenuantes. Mas esse que tem essa compreensão tem os agravantes, porque sabia que cometeu deliberadamente. Nós sabemos que os crimes cometidos deliberadamente, um desejo de fazer, tem implicações muito grandes que vimos aqui. E várias criaturas que estão nas regiões de sofrimento, de dores, aí, das regiões infernais, que cometeram crime deliberadamente, como é o caso lá de Antônio, daquele que a gente viu o caso passado, que matou dois irmãos para ficar com propriedade. Antônio Olímpio, né? Através de nossos pensamentos, palavras e atos, disse o benfeitor, disse o ministro Sâncio, que nos fluem, invariável do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor. Esses empréstimos que Deus nos concede, né, para praticarmos o bem. Em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate, de nossas intenções e aplicações nos sentimentos de prática da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável da lei do destino. Ou seja, na verdade, essas bênçãos que a gente tem, esses empréstimos do Banco Sublime, do Banco de Deus, se a gente utiliza muito bem, na verdade, a gente vai conseguir aquele tesouro que a traça não come, ferro não corre, como diz Jesus. Incorporar em nossos espíritos esses tesouros celestiais. Fizemos o mal, aí nós vamos ter que, as dívidas contraídas terão que ser pagas. Este Valério Hilário não perguntou, amado instrutor, afaste a gravidade, o que é o bem e o mal? Disse ele, afinal de contas. E Sanzio disse, olha, vamos abstrair essa história da filosofia, não vamos discutir sobre esse ângulo, vamos discutir de forma mais simples, vamos simplificar. Olha,
É muito fácil conhecer o bem, disse ele, quando o nosso coração se nutre da boa vontade, à frente da lei. Que lei? Da lei de Deus, a gente vivencia o Evangelho de Jesus, benevolência, indulgência, caridade, fraternidade. Isso é o bem, não há nenhuma dúvida disso, né? O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Ou seja, se eu vivencio esses valores, pratico o bem para com todos, esse é o caminho, aos quais esses bens, né, devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, é, é, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, disse ele, que nos colocariam em falsa posição de serviço. Ou seja, se você faz um bem visando a troca, eu faço para ter uma vantagem, isso não é caridade. Na conceituação de Jesus, o bem é aquele que a mão direita não sabe que a mão esquerda faça. É a benevolência para com todos, a indulgência com os erros dos outros. Isso é o bem. É o bem sem nenhum interesse paga, está dizendo. Por atuarem de forma de fora para dentro, esse quando você faz por troca, né? Muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. Ou seja, o bem, fazer o bem pelo bem, esse é que é interessante. Esse é o bem, você fazer a caridade com o propósito simplesmente de fazer o bem, né? O bem será, disse ele, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei. Com quê? Com a lei de Deus. Eu estou dando o meu contributo para a construção daquele reino que Jesus falava, né? Estou colocando um tijolinho, sou artista, construtor desse mundo, né? A favor de todos, disse ele, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Ou seja, eu esqueci um pouco do meu horário de lazer, de descanso, para fazer o bem, visitar um hospital, distribuir uma sopa, acudir um doente. Isso é o bem, isso é a caridade pura, né? Mas completa. Visto não ignorarmos, disse ele, que auxiliando a lei, a vivência do Evangelho do Senhor e agindo de conformidade com esta lei, seremos por a lei, ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Aí a gente entra nos valores eternos. Você incorpora seu espírito, esses valores que você conquistou com esses valores do empréstimo dado. Eu utilizei esses empréstimos, utilizei para o bem, e o retorno, o lucro, entre aspas, é exatamente o bem que eu fiz, são esses depósitos. Nessa poupança sublime, eu gosto de dizer. Você incorporou à sua vida o bem que você fez. Aí você está contribuindo com a aplicação, com a vivência da lei de Deus. Isso quer dizer. E o mal, é o reverso, né? Será sempre representado por aquele triste invocação do bem unicamente para nós mesmos. E o egoísta só pensa nele. Eu só vou fazer se eu tiver vantagem, né? A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho. Lembra que Jesus falava que o egoísmo e o orgulho são duas grandes chagas da humanidade? Exatamente. Se você só pensa em você, é o egoísta, né? E o orgulhoso cometeu um erro, mas jamais vai admitir, porque ele é orgulhoso. Passou a vida inteira, né? Ele não pode admitir que erra, né? Como se fosse infalível, né? Que nos assinalam a permanência das linhas inferiores do espírito. Quem tem a visão que só pratica o egoísmo e o orgulho, está na região inferior do espírito. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou. Possuímos, meus amigos, em nosso Senhor Jesus Cristo, disse ele, o paradigma, o modelo. Jesus é o modelo que tudo fez, né? Do eterno bem sobre a terra, disse ele. Deu tudo de si. Colocou a sua vida, os seus ensinos como emissário sublime, mas puro, modelo e guia da humanidade. Colocou-se a serviço, no sentido de deixar suas sementes sublimes na terra, para que a gente pudesse beber nessa fonte fecunda e buscar nesse paradigma, nesse exemplo, mirar nele nos seus exemplos, para seguir nosso caminho da nossa jornada. Então, deu tudo de si a benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício, não. Alguém duvida que Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus não era do planeta, ele sabia exatamente o que aconteceria. Não confiou a missão de trazer o evangelho de redenção à humanidade a ninguém, porque provavelmente dos seus assessores, ninguém talvez tivesse condições de suportar tamanha dor e renúncia. Ele veio, tinha compreensão, né? E veio em nome de lançar essa semente sublime na terra, né? Muito bem. Para todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que ele, em particular, Jesus, se reservasse às incompreensões, não foi compreendido, e o sofrimento da relação à morte. Ele colocou-se a serviço da causa de Deus, deixou sua semente, que muitos não entenderam na época, mas quando a sua injusta crucificação for colocada, caiu essa ficha, essa semente do seu
do seu evangelho sublime, dessa sua boa nova, começou a ser trabalhado no coração das criaturas. Esse que é a grande questão, né? Em vista da pausa, disse André Luiz, ousei perguntar, generoso amigo, poderia ouvir de alguma sorte quantos sinais kármicos que cada um de nós traz? Ou seja, quais são os sinais do nosso karma, de nossa conta do passado, dos nossos erros? Quais são os sinais que são perceptíveis? Sansa, em algum momento, ponderou. É muito difícil de se penetrar os sentidos da lei divina, disse ele, com os recursos limitados da palavra humana. Isso, olha, informar sobre isso com palavras humanas é meio difícil, né? Disse ele. Ainda assim, iniciemos o tentame, a nosso propósito, recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível, para facilitar a compreensão suas e de quem vai ler o seu livro, em outras palavras, né? Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana do ser humano do rei vegetal, para facilitar essa figura de linguagem, para facilitar a nossa compreensão. Disse ele, cada planta produz na época própria. Eu planto uma semente, ela vai produzir na época própria. Segundo a espécie em que se ajusta. Cada espécie tem uma época de frutificação, de floração. E a cada alma estabelece em si, mesmo as circunstâncias felizes ou infelizes, em que se encontra, conforme as ações que pratica. Ou seja, olha que coisa interessante. Através de seus sentimentos, ideias e decisões, na peregrinação evolutiva, que cada um de nós tem as nossas reservas do que a gente fez e o que não fez, nós somos a soma de tudo isso, e em conformidade com esse processo evolutivo, a gente vai surgir os frutos, do bem ou do mal, conformidade com toda essa herança que a gente teve de nossas vivências até então. A planta, de começo, já é encerrada no embrião, ou seja, no começo, quando você planta, é aquele embriãozinho, né? O futuro dela está naquele embrião, né? E o destino, ao princípio de cada nova existência, está guardado na mente de cada um de nós, não é assim? Porque quando a gente encarna, a gente não é assim, vai encarnar, entra nessa fila, não é não. Quem tiver interesse em dar uma lida sobre como é o processo complexo da encarnação, lê lá os Mensageiros. É todo feito uma programação que a gente tem que ser feito, muito trabalho, que a gente vai encontrar, com as nossas missões, com quem a gente deve se repactuar, está tudo lá. Então, na nossa mente está guardado. Doutor Bezerra me tem uma mensagem fantástica. Olha, todos nós, antes de encarnar, assinamos uma ficha dando conhecimento do que a gente tem que fazer aqui. Né? A gente tem um esquecimento quando reencarna, porque é um tão mérito, se a gente esquecer os nossos erros. Com quem a gente entendeu no passado, a vida, dizia Emmanuel, a Terra seria um ringue. A possibilidade de se entender uns com os outros, compreendendo o nosso erro do passado, seria imenso, né? Mas na sua mente está lá guardado no escaninho de sua alma, né? Com o tempo, disse ele, a planta germina daquele embrião. Desenvolve-se, floresce e frutifica. É o ciclo da planta. E também, com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade, disse ele. Cresce em conhecimento e virtude, se tiver, e floresce em beleza e entendimento, e frutifica em amor e sabedoria, se colocou a sua vida à função disso. Se eu utilizei a minha vida para seguir os objetivos de minha encarnação, de me repactuar com quem errei, pagar minhas dívidas, de aprender as lições, as provas que eu não aprendi no passado, estou seguindo essa jornada. A planta, porém, é uma crisálida, ou seja, ela não tem consciência, tá lá na semente essas informações, né? De consciência, que dorme longos milênios no processo evolutivo, rigidamente presa aos princípios da genética da planta, os valores da genética, que bem, é uma boa semente, não era, qual é o passado dela, está lá na semente, está lá tá tudo da semente, essas informações na genética. Modificando a estrutura, sim, fecundada e influir na genética, nas leis que governam a vida. Por isso já dispõe a planta, assim, pisada. Princípio genérico. Vulgar, que ele impõe os caracteres dos antepassados. A gente sabe que uma semente tem toda a característica daquela semente da planta que foi, ela traz todo o passado genético, né? Se é uma boa semente, se não é, né? E a alma humana é uma consciência formada. Nós temos a compreensão disso, retratando em si as leis que governam a vida. Nós temos as compreensões herdadas da nossa vivência passada. E por isso já dispõe, pelo livre-arbítrio, etc., até certo ponto, de faculdade de influir na genética. Sim, ele pode modificar esse processo, modificando a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, exatamente no seu passado. Ele traz essas informações, então, lá guardado nos seus escaninhos, ajustado à consciência que eles são afins.
sintonia, né? A gente atrai as criaturas por sintonia que vêm em nosso auxílio, nos ajudar a seguir nossa jornada, né? Nossa mente, disse ele, guarda consigo em germe os acontecimentos agradáveis e desagradáveis que a surpreenderão amanhã. Ou seja, está tudo guardadinho lá. E na hora de tomar as nossas decisões, mesmo que a gente não tenha uma compreensão do que fez no passado, mas isso vai influenciar na ação do bem e na ação do mal em conformidade com meus valores, né? Assim como a pivera, a semente minúscula, encerra potencialmente a planta produtiva, em que se transformará no futuro. Esses recursos germinativos estão na semente. A procedência genética dela também está lá. Só que ela não tem raciocínio. A mente tem, né? Nessa altura, Hilário perguntou: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Ele está falando, como a semente, a gente não vai ter que fazer determinadas condutas? Aí você pergunta: o que vai acontecer? Aí disse ele: se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã, disse Sanzio, contudo, esclareceu simples, complacente. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. O que quer dizer com isso? A alma iniciática primária, sim, ele utiliza muito pouco essas heranças do passado, que tem pouco, ele não tem um pouco de discernimento e desenvolvimento, né? E o mineral de ser, obedecendo à lei da coesão, que se agrega um mineral ao outro, e o vegetal, a semente, fiel ao princípio organogênico do organismo, do desenvolvimento daquela planta, em conformidade com o seu passado, com os seus princípios. Mas a consciência humana não. Consciência humana, a razão e a vontade que cada um tem, o conhecimento que adquiriu nas encarnações passadas, e o discernimento entram em função nas forças do destino, ou seja, nossas ações que a gente venha a tomar no futuro tem muito a ver com o nosso passado, que a gente, ela é a história da conta, né? A gente vai buscar inspirar nossas ações, ou, como diz Jesus, tirar as coisas boas do bom tesouro do coração, as coisas mais do bom tesouro do nosso coração. É a diferença do vegetal, é a diferença do mineral. Não, o nosso não, nós temos o livre-arbítrio, nós temos essa série de informações que é trazida da nossa experiência passada, né? Razão à vontade e tal, em função das forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Sim, as consequências de nossos atos. Hoje ou mais gerarão consequências. Por isso, disse o ministro, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, ou seja, toda ação nossa terá uma consequência, a lei de ação e reação, nós temos compreensão disso, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, ou seja, que a gente já vê, nossas informações estão em nosso espírito, de tomar determinadas atitudes, decorrendo de nossa própria conduta, boa ou má, pode significar liberação abreviada, ou seja, evolução, progresso. Se eu pratiquei o bem, eu vou exatamente usando aqueles bens que Deus nos consegue sob mero usuário, conseguimos o depósito. Lembra a história lá passada, a explicação dele? O depósito no Banco Sublime das boas ações, o mérito, né? Ou abreviando o cativeiro maior, se eu cometer graves e graves erros, estou contraindo novas dívidas. Ele está dizendo isso, nós temos um livre-arbítrio para isso, né? Com toda a nossa herança que a gente tem um livre-arbítrio. Conforme a maturidade de cada um de nós, a gente vai usar para o bem ou para o mal. Agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei de Deus. Essa é que é a questão. Nós temos discernimento distinto da semente, distinto do mineral. Mas ainda mesmo nos piores posições expiatórias, disse ele, que mesmo que a gente cometeu gravíssimos erros, gravíssimos crimes, disse ele, perguntou André Luiz. Quem cometeu crimes gravíssimos goza a consciência dessas criaturas que cometeram graves erros, dos direitos inerentes ao livre-arbítrio, ou seja, mesmo essas pessoas que, pelo estado de brutalidade, cometeram gravíssimos erros, eles também têm o livre-arbítrio? A pergunta é essa. Aí me diz, mas como não, meu amigo? Pessoal, imaginemos um delinquente monstruoso, o cara cometeu muitos crimes, está preso no penitenciário, disse ele, acusado de muitos crimes, vários crimes, permanece privado, preso, segregado, de toda e qualquer liberdade, na enxovia comum. A enxovia é uma linguagem que se utiliza antigamente, que era no subsolo das prisões, lugar mais inóspito, mais úmido, sem sol. Era um cara que faz isolado nessas prisões, né, solitárias, né? Ainda assim, disse o ministro, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem
e o bem-estar das autoridades e dos próprios companheiros, ou seja, se ele utiliza o tempo lá para fazer o bem, naquele, a favor dos colegas presos, ou colaborar com o trabalho da prisão, com um bom comportamento, ou fazer uma coisa positiva, né? Acatando com humildade e respeito às disposições da lei, que o corrige, atitude essa que resulta no seu livre-arbítrio. Ele tem o direito de decidir se vai fazer ou não vai fazer. Ou ficar sem fazer nada, ou fazer o mal, ou faz o bem. Se ele decidir fazer o bem, ele está dizendo isso, cumprir as normas, para ajudar ou desajudar a si mesmo, em breve tempo, esse prisioneiro começa a atrair a simpatia, não é assim? O bem que a gente faz, a gente não consegue atrair o bem? Exatamente. Daqueles que o cercam, começa a admirar. Poxa, fulano era um cara que cometeu tantos crimes, mas está mudando, está fazendo coisas boas, está ajudando, está varrendo, está limpando, está colaborando, cuidou do outro colega que estava doente, ajudou, tarará, né? Avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Não é assim? É o livre-arbítrio. Mesmo profundamente endividado, vai gradativamente se renovando. O raciocínio era claro, disse André Luiz. Mas não desejando perder o fio da lição, perguntei, venerável benfeitor, para nossa edificação, podemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina, no nosso próprio favor? A pergunta é essa. Como é que eu devo proceder? Como é que eu devo, né? Com a lei divina? Dispomos de algum. A pergunta: dispõe de algum meio de escapar da justiça? Ou seja, dá para enganar a lei divina? A pergunta é essa. Claro que o André Luiz sabia disso, mas para esclarecer mais para quem está lendo o livro. O ministro sorriu e disse: amigo, da lei divina ninguém fugirá. Não tem como, né? Mesmo porque a nossa consciência, olha aí, consciência, é o tribunal mais inclemente de todos. Em acordando para a santidade da vida, entendendo que a gente segue o nosso progresso, como é que a gente pode culpado com as nossas culpas, nossa mente culpada, como é que eu vou ignorar isso, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente tem essa compreensão. Aspira a resgatar as dívidas, os débitos, né? Que se onerou perante a bondade de Deus. Sim, essa mente culpada vai rogar a Deus a possibilidade de pagar. Fica quite para seguir sua jornada. Entretanto, o amor do Celeste Pai brilha em todos os processos de reajuste. Ele está dizendo, olha, todas as criaturas que rogam ao Pai estão voltar à reencarnação expiatória com as vicissitudes, é amor de Deus e não penalidade, como as pessoas imaginam, não. Quem roga a Deus para voltar e quitar é a nossa mente culpada, que sabe que ninguém vai conseguir progredir sem quitar suas dívidas. Essa é a história, né? Assim é que, se Claudio Carmo nessa naquela experiência é indispensável para a conquista da luz, que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justiça da justa recapitulação. Ou seja, se eu tive a oportunidade na encarnação, tive a oportunidade e abri mão dela, se eu cometi vários erros, né, tem que voltar, porque a reencarnação é um meio para atingir os fins. É o meio que Deus nos consegue para a gente conseguir refazer o que a gente deixou de errado, quitar nossas dívidas, aprender o que não aprendeu e seguir em frente, né? A justa recapitulação das experiências frustradas, que eu tive a oportunidade e não aproveitei, utilizando os patrimônios do tempo, né? Deus dá sempre oportunidade nova. Figuremos um homem acovardado, disse ele, diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes ou agravantes, de sua desertão. O que quer dizer com isso, gente? Tem criaturas que cometem um suicídio em função de uma grave situação que tinha, uma situação dramática, de um problema moral, de uma situação muito dramática, de uma doença muito grave, há um certo atenuante. E aqueles que cometem simplesmente por preguiça, por comodismo, que deseja, não quer passar por dificuldades, esse não vai ter atenuante, vai ter agravante, ao contrário, né? Está dizendo isso. Atenuando agravante, sua deserção. Deserção por quê? Porque Deus deu uma oportunidade e ele desertou, não quis cumprir a encarnação. Para recompor as células do veículo perispírito, nós sabemos que os traumas são muito grandes no perispírito, as lesões cometidas por um tiro, ou por uma facada, ou por um veneno, fica lá registrado no perispírito. Essas chagas ficam abertas para resgatar. É um tempo muito grande, né? E logo que é oportuno, quando torna a merecer o prêmio da nova encarnação, disse ele, dentro da prova que repetirá. Por que repetirá? Porque teve a oportunidade, não cumpriu. Volta para cumprir aquela e mais agravada da dívida, né? Naturalmente, se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa que abandonou. Olha aí. Por quê? Porque, na verdade, o trauma, a ferida, o trauma da desencarnação, por veneno, por um tiro, qualquer o que for,
fica lá lesionado do perispírito. Então, você vai encarnar com a lesão naquela área do perispírito. Se atirou no coração, vem com o coração um gravíssimo problema. Atirou no cérebro, um problema gravíssimo no cérebro. Deformações, idiotia, algo assim. Então, até essa recomposição acontecer, esse processo está lá, além das fixações. Então, isso, quando chegar aos 40 anos, essa criatura vai ter uma tentação muito grande de suicídio, porque está lá a marca, está lá a fixação na cabeça dele, está lá esse problema posto. Não é uma coisa muito fácil. Então, a possibilidade dele sofrer graves tentações quando chegar a ser casado nessa idade é muito forte, pelos os traumas que ficaram lá. Aí, sim, a posição de trabalho que ele cabia, qual é a posição de trabalho que ele cabia? A missão das provas que ele ia passar, né? Porque as imagens instrutivas que ficam lá registradas, e a gente já viu o suicídio é isso, quem leu Memória do Suicídio do outro, fica lá. Aquela imagem fica passando, o drama é muito grande. A pessoa que passou por um suicídio, fica aquilo 24 horas, aquela cena passando, o sangue escorrendo, aquela cena passando o tiro, o barulho do tiro, ou do trem passando por cima, que fica, é um drama terrível, terrível, né? Isso é uma perturbação gigante para o espírito, né? Ah, porque as imagens destrutivas que arquivou na mente, ou seja, está lá fixa, então as fixações, né? Se deflorarão, desdobrarão diante dele. É um sofrimento atroz, né? Através do fenômeno que podemos chamar de consciências reflexas. Exatamente isso. Essas cristalizações, né? Dando aso a recontro de desequilíbrios emocionais. Imagine se a pessoa vendo a cena de que você foi assassinado, ou que você atirou no vidro, você atirou debaixo de um carro. Imagina, o afogamento, o envenenamento, né? Emocionais, e o colocarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se lhes ajustam ao temporário modo de ser. Ou seja, as criaturas infelizes que têm o mesmo sentimento, por sintonia, vão atrair para cima de você. Você vai atrair e vão também com você trazer as mesmas tentações, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos de suicídio, as mesmas dores. É um drama. Sintonia, né? Se esse homem, disse o ministro, não houver amealhado recursos educativos, buscar educar seu espírito, estudar, e renovador de si mesmo, praticando bem, se ele buscar se transformar, o que é isso, gente? É o uso daqueles bens que ele falava atrás. Deus nos dá os recursos, são mero usufrutuários. Se eu utilizo esses bens de Deus, saúde, inteligência, recursos materiais, e utilizo esses bens para reproduzir, eu vou ter o juro disso, eu vou ter o lucro disso, não, o lucro. E esse lucro do bem que a gente fez fica incorporado à nossa poupança celestial. É isso que ele está dizendo. Se a pessoa não trabalhou nesse sentido, pela prática da fraternidade, do estudo construtivo, o estudo é importantíssimo para abrir novos horizontes, compreensões, de modo a superar a crise inevitável dos dramas que você fez no passado, muito dificilmente escapará do suicídio de novo. Olha aí. Por quê? As tentações e as imagens que ficam passando o tempo todo, e as entidades infelizes que utilizam, que desejam seu suicídio, que vêm atrás de você, que vão criar problemas de obsessões, né? Não obstante forçadas por fora de nós, disse ele, as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós mesmos, das sintonias, começam em nós a alimentar de nós mesmos as cristalizações. Lembra da história das formas de pensamento que fica lá sendo alimentada, sendo alimentada, sendo alimentada, sendo alimentada, é alimentada pelos sentimentos das criaturas que não nos amam, que desejam a mesma coisa, e esse pensamento vai e volta contagiado dessas energias deletérias negativas e vão se acumulando. Se você não procurar o bem, não procurar o estudo, a prática do bem, você vai se alimentando daquilo e também suicidando de novo. Acho que ele quer dizer isso, né? De novo, as tentações e tal. O esclarecimento era valioso de Sandra Luiz. Por essa razão, interroguei com curiosidade, aluno interessado em saber e aprender. E por quê? E como pode se a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua liberdade? Ou seja, endividado. Como fazer? Como eu posso me habilitar para me libertar, para progredir? A pergunta é fácil de entender, mas volto a dizer, é uma pergunta que foi feita para esclarecer a gente, né? Sanzio não se deu por surpreendido e replicou. Como qualquer devedor, meu filho. Qualquer devedor, que de fato se empenhe na solução de seus compromissos. Se eu desejo pagar aquilo que eu devo o quê? Eu devo amealhar o quê? O recurso para pagar. Não é assim? Se eu pratico bem, se eu tenho um depósito na poupança sublime, eu tenho esse crédito para ascender. Quer dizer isso em outras palavras, né? De certo que um homem sumamente endividado, disse ele, precisa aceitar restrições de seu conforto para sanar os seus débitos com as suas próprias economias. Não é assim?
Se eu tenho que pagar a mercearia no final do mês mil reais, eu só tenho 1.200, só posso pagar 1.000, porque eu tenho que pagar minha dívida. Em outras palavras, se eu desejo quitar minha dívida do espírito, eu vou tentar aproveitar as oportunidades para praticar o bem, para eu ter esse crédito, para que eu mereça, pelo meu crédito, quitar a minha dívida, fazer o bem, e quitar os meus erros. Ele faz o exemplo aqui de um devedor comum para entender mais fácil, né? Em razão disso, disse ele, não pode viver de fato. Eu posso viver gastando se eu não tenho dinheiro para gastar. Como é que eu vou, na verdade, fazer coisas se eu não tenho recurso para bancar, né? Mas sim com abstinência e suor. Ele está falando da dívida material na mercearia, mas ele está falando também da nossa dívida espiritual. Abstinência de fazer o mal, de trabalhar no bem, de suar na prática do bem, de estudar, de fazer caridade, de ser benevolente, indulgente, deixar a minha hora de descanso para trabalhar pelo próximo, visitar um hospital, um leprosário, um orfanato. É isso que está dizendo, né? De modo a libertar-se tão depressa quanto possível. É que está a dívida. Só se quita com crédito, não é assim? O crédito espiritual é o quê? É a vivência, é a prática do bem. Pratica o bem, só isso. O grande orientador fez uma pausa, como que refletir, e continuou. Voltemos ao cimo da planta, disse ele, para facilitar a compreensão. Imaginemos que uma semente de laranja caiu no terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem a atividade agrícola, germinará ela sob contingentes e obstáculos. Né? A dificuldade será muito grande, né? Vai germinar com solo pobre, não tem luz, água, né, etc. Transformando-se em um arbusto mirrado, vai crescer, vai se desenvolver, com lamentável produção no devido tempo. Então, ele produziu uma laranjinha aqui e acolá, que não foi nutrida adequadamente. Mas se o lavrador lhe acorde às necessidades e às exigências, se o lavrador chega lá e dá adubo, faz a limpa, põe a água, cuida para evitar que as pragas pegam, tanto quanto ajudá-la com a própria poda no tempo certo, tempo oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Não é assim? É assim. O ser humano é diferente? Não. Semelhantes cuidados, no entanto, disse ele, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra da alma, nós que encarnamos, e tanto quanto possível deve começar essa restauração dos melhores tempos da nossa jornada física. Ou seja, quando a criança nasce, gente, é a importância. A reencarnação se completa aos 7 anos. Essa é uma época muito propícia a ser amoldado, a ser podado. Os pais têm uma responsabilidade muito grande para ajudar essa criança a podar suas más inclinações, dar boa educação de moral, convencional, para que ele vá se amoldando. É como um oleiro que vai trabalhar na argila. E aquele oleiro chega e começa a trabalhar. Enquanto a argila está mole, ela é fácil a moldar. Depois que seca, aí não tem mais o que fazer. O ser humano é assim. Na infância, a responsabilidade dos pais é muito grande, e a adolescência, ele é moldando, podando as más inclinações. É isso, né? Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu, perguntou, pela palavra lógica, sabe? Perguntou. E quando a criatura não pode contar na infância, como na planta, ou na mocidade, com preceptores, com quem cuida, afeiçoados ao bem, capaz de funcionar como lavrador inteligente. Ele está falando para o laranja lá, que teve um lavrador que cuidou, deu adubo, deu água, tal, 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 e deu fruto. E aqui a criatura humana também, que teve a ajuda dos pais, tios, avós, tal, tal, tal. Quem não pode contar com isso? Perguntou ele. Junto daqueles que começaram a luta humana. E aí? Foi um órfão? A pergunta é essa. Sem dúvida, disse o ministro, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral. As podações, a orientação, muito importante, né? Com que a alma é encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória, que lhe cabe atingir. Vai educando, se renovando, se transformando, enfrentando sua dificuldade e vencendo, modificando, melhorando e tal. Entretanto, isso é imperioso entender que o espírito consciente, que tem a compreensão de sua prova difícil, né? A vontade que ele tenha de se melhorar, que está no seu coração, simboliza o lavrador. Ele vai ter o papel de lavrador dele próprio. É o esforço maior para se renovar. A consciência dele, né? Em que nos reportamos, e o adubo, a irrigação e a poda constituem o serviço incessante a que deve se consagrar. Se se consagrar o bem, desde tendo essa compreensão, maturidade para tal, nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Sim, porque a gente está cansado de ver criaturas que tiveram berço de ouro, pai maravilhoso, mãe maravilhosa, educação de primeira e cometeram, quando tiveram existências criminosas, terríveis. E tem criaturas que
vieram um orfanato, pobreza, miséria imensa, os pais não ajudavam, ele cresceu, porque tinha essa consciência, essa vontade, tinha a compreensão de que precisaria seguir em frente. É a maturidade do espírito, né? Em vista disso, disse ele, todo minuto na vida é importante para renovar minha vida. Então, gente, cada minuto na vida, o tempo é muito precioso, né? Não poder perder tempo. Tempo é ouro, se pode perder tempo, né? Todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, transformar-se, aprimorar e purificar. Sim, em cada minuto você pode estar fazendo uma coisa boa, um estudo, um trabalho, ajudar alguém, né? Compreendamos que a tempestade, só, a tempestade, a dificuldade, como símbolo de crise, surgirá para todos. Alguém passou pela vida em passar por uma dificuldade, por uma dor, por uma doença, por um problema de família, por uma crise, uma dificuldade material. Todos passamos, né? Em determinado momento da vida vamos passar. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, qual é o abrigo certo, gente? Pratique o bem, utilize seu tempo adequadamente, faça as coisas boas, né? Superar leal os perigos da tempestade, da dor, da dificuldade, com desassombroso, desassombro e valor. Não é assim que a gente vê as pessoas, né? Quem faz o bem, colhe o bem. É assim que faz. Esse é o abrigo que está falando da tempestade. Quem faz o bem, vai colher o bem, né? A explicação alcançava a mente, como o sol de Saint Louis num cubículo escuro. Essa é uma explicação clara e objetiva, muito simples de entender. Mas, Hilário, como sempre, perguntou, ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo dentro. E não é só na vida encarnada, não. Quando você desencarna, a luta continua, a pergunta dele. Também tem o nosso desafio para chegar do outro lado. Ah, sim. Como penetramos falta na carne, disse ele, quando encarnado, para sofrer-lhes, muitas vezes, as consequências aqui no mundo espiritual, é a colheita, né? Fez o mal aqui, vai colher lá, não tem jeito. Os credores estão lá esperando para cobrar, né? As obsessões e por aí vai. É natural, não é assim? Você faz o mal, vai ser atraído para regiões que tem a turma que combina com você. Fez um mal extremo, vai lá para a região infernal, de trevas, etc. Né? As criaturas iluminadas vão direto para o mundo feliz. Tá vendo? Né? A carne sofreu muitas vezes as consequências aqui. É natural, disse ele, que nossas ações deploráveis aqui, ou seja, o mal cometido no mundo espiritual também tem repercussão. Está tudo sendo escrito no seu prontuáriozinho, não tem jeito. Venhamos a padecer na carne? A pergunta é essa. E os males cometidos no plano espiritual? Hilário perguntou. As faltas cometidas na carne, você vai sofrer a consequência lá no mundo espiritual. E as cometidas no mundo espiritual, vai ser sofrido na carne? Isso perfeitamente, disse o ministro. Né? Bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei de Deus, contrário ao amor, ao evangelho, etc., que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte, meu amigo. Hã? Há, por isso, expiações no céu e na terra. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Quando as criaturas cometem graves erros e vão para a região de tormento e dor, o sofrimento é atroz, como consequência do seu erro. Mas os erros que você comete lá também terá repercussão. Aí você pergunta, e como vai ser quitar a dívida no mundo espiritual? Muito difícil, por uma razão muito simples. Porque se as dívidas são cometidas aqui, e as criaturas a quem você cometeu a dívida, ele vai estar num local diferente do seu, provavelmente. Então, só vai ser possível quitar aqui por uma razão muito simples. A gente vai ver mais na frente, nesse próprio livro. Se você comete um fato, você tem que esperar, bem que você tem condições de reencarnar, você tem que esperar aquela criatura a quem você fez um mal grave ter condições de encarnar com você para você poder quitar. Tem que esperar. Por isso, Jesus nos concitava a buscar o perdão de quem a gente comete o mal, ainda aqui, o mais rápido possível, porque você tem condições de liquidar a fatura aqui. Se você desencarna, cada um vai para um lugar diferente. E tem que esperar o outro, a condição de reencarnar, para poder quitar a dívida aqui. É isso que está colocado. Você, quando vai no mundo espiritual, vai sofrer as consequências do seu ato, de suas culpas, etc. Os erros contraídos lá vai ter consequências. Mas as quitações dependem muito dessas questões todas. Muito desencarnado, disse ele, que se enlaia em desregramentos passivos até as raias do crime, mesmo no espiritual, mormente no processo de obsessão que vão sofrer. Não obstante, advertido pela própria consciência, que é o tribunal mais inclemente de todos, né? E pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, amigos espirituais, etc., criam para si mesmos pesados e aflitas contas da vida. Cada mal feito está lá, conta posta no livro da contabilidade da vida. Está lá, conta posta, e vai ter que ser quitado um dia. Cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Por que tempo longo? Porque vai depender de dois poderes. Se for na Terra, tem que reencarnar junto para quitar. Não é fácil, né? Tem o caso de Gregório, que a gente viu lá, que cometeu gravíssimos erros
E a gente viu que a encarnação dele está dito lá no livro de Libertação. Ia ser dramática, porque todos aqueles que ele prejudicou no mundo espiritual vão ter que encontrar aqui, reencarnados. Dramática, uma situação muito difícil. E Matilde, a mãe heróica, que vai suportar aquela situação, vai ser mãe dele de novo, né? E vemos o caso de Padre Domênico, quem lembra no Obreiro da Vida Eterna, aquele padre cometeu diversos abusos quando encarnado, e ele achou, pelo fato de ser sido padre, e quando foi desencarnar, foi dada a extremunção, perdoado os pecados, ele achava que direto para o céu. Não é, funciona assim. Não existe isso, né? Está lá no capítulo 7 do Obreiro da Vida Eterna, quem quiser dar uma lida lá, vale muito a pena. Aliás, com alusão ao assunto, disse ele, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, ou seja, a melhora, se você pratica o bem no mundo espiritual, trabalha, estuda esse bem feito, também está lá no prontuáriozinho, não tem dúvida, né? Antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, circunstâncias, ameniza-nos a posição. Ou seja, quando você chegar aqui, gerar amenizado. Por quê? Garantindo-nos uma infância e uma juventude repleta de esperança e tranquilidade, porque é o crédito que você tem, a intercessão pelo bem que você fez, né? Para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Lembra a famosa frase de Pedro Apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados, cada bem que você faz vai amenizando os débitos, vai. É exatamente isso, né? Exceção feita, disse ele. Você pode. Quem leu, quem lembra da reencarnação de Segismundo, está lá no livro, no livro, quem viu que Segismundo cometeu grave, assassinou uma pessoa e tal. Ele foi para o mundo espiritual, fez um trabalho gigante de assistência a muita gente, amou muita gente, e veio, foi recebido pelo casal que ele prejudicou como pais, e aí teve uma infância com toda assistência e amor, pelo crédito que ele tinha, pelo bem que ele fez no mundo espiritual. Né? Está lá no livro, como é que é? Da Vida Eterna, esqueci agora o nome, Obreiro da Vida Eterna. Muito bem. Exceção feita, disse ele, naturalmente, aos problemas de dura e imediata expiação. Você cometeu varíssimos crimes dramáticos, etc., nos quais a alma é compelida a tolerar rígidos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno. Foi tão grande os débitos, e às vezes esse drama já se. No ventre da mãe já sofre a resistência da própria mãe, querendo abortar. A gente viu lá, no mesmo livro do Obreiro da Vida Eterna, a desencarnação de Volpini, que ele foi abortado. O drama imenso, os inimigos se perturbando ele desde o útero, olha que coisa terrível, né? Tolerar riscos, padecimentos, muitas vezes dentro do ventre materno, tanto quanto os desenganos e os acharques, as humilhações e as dores da velhice, ou na longa enfermidade. Muitas vezes uma longa enfermidade é fruto de um grave erro do passado. Diz André Luiz, Deus é tão bom, misericordioso e bom, que a gente comete um crime gravíssimo e Deus cobra a prestação. Deixa para cobrar a parte mais difícil, quando você tem capacidade e maturidade espiritual, para cobrar a parte mais difícil, quando você tem a capacidade de entender e tirar proveito disso. Eu sou uma pessoa boníssima e avançou, passando uma aprovação muito dura, né? Então, a velhice é uma longa enfermidade antes do túmulo. É importante. Essas dores, disse o ministro, angústias e sofrimentos, vários, nos suavizam olha a ficha de débito, né? Diz devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual. Você paga essa luta, esse sofrimento, mas quando voltar ao mundo espiritual, você vai ter uma trégua no mundo espiritual, né? Trégua no tempo da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo corpo físico. É o quê? É a colheita do bem que você fez, da luta, do sofrimento que você passou, da sua purgação, né? A maioria das pessoas encarnadas no mundo, disse ele, ao atingir a idade provecta, a idade velhice, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência, a ponderação e a meditação se atingir a maturidade, né? A serenidade e a doçura, como fruto das suas experiências bem vividas na carne, né? As mentes infantis, disse ele, ainda mesmo na velhice, na senectude das forças genuinamente materiais, continuam aliando assim, irresponsáveis, né? Velhos, continuam desonestos, vê muito isso, desonestos, com condutas reprováveis, né? É isso, mentes levianas, mentes infantis, né? Mas os corações amadurecidos, que já conseguem progredir alguma coisa, no conhecimento que se valem por intuição natural da velhice ou da dor, para raciocinar com mais segurança,
Já consagram-se à fé, aqueles já estão mais trabalhados espiritualmente a fé, os templos religiosos, com que asseguram para si próprios, mas em equilíbrio íntimo, seja devotança à caridade, olha aí, é uma boa utilização daquele patrimônio que ele falava, que Deus nos concede, né? Nos concede, mas fazer boa aplicação, né? Com que se esbatem as lembranças, a matéria de recordações menos desejáveis. É o filme da vida, né? Mesmo você tendo as suas recordações do mal que você fez, tá certo que tudo chega, sem dúvida, mas é atenuada pelo bem que você fez. O amor cobre a multidão de pecados, como dizia Pedro, né? Preparando assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a revogável passagem para a vida maior. É sempre a lei do plantio e da colheita, gente, não tem jeito, né? Conclui concluí com o olhar de Druso, o diretor da casa, depois de toda essa explicação, toda essa aula, que a nossa entrevista estava para encerrar-se, que o ministro também tinha que fazer, né, Santos? E por isso, aventurei mais uma indagação, ministro. Diga uma coisa, compreendendo que a dívida, que por sua natureza e extensão, exige de nós várias existências ou mais na carne terrestre para encarnações, para o resgate, um gravíssimo erro. Como aplicar, apreciá-las do ponto de vista da memória? Ele está perguntando o seguinte: se eu cometi um grave erro, eu vou me lembrar de tudo? Essa é a pergunta que eu já respondi lá atrás, mas vale lembrar de novo. Sinto, por exemplo, disse André Luiz, que tenho na retaguarda débitos para ressarcir de minha encarnação para que eu não me lembro. Nós quase não me lembro, disse ele. Ah, sim, sim, disse o ministro. A questão de tempo, meu filho. Olha aí, de tempo, maturidade e tal. À medida que nos demoramos aqui no mundo espiritual praticando bem, na organização perispirítica, no fiel cumprimento das nossas obrigações, como o Luiz está fazendo, para com a lei, que você tenha mérito, os depósitos no banco celestial do bem que você fez. Mas se nos dilata o poder mnemônico das lembranças, vai se dilargando, você tem a capacidade de verificar esses erros do passado sem se desequilibrar. Maturidade. Avançada a lucidez nas lembranças, no espírito, abarcamos mais amplos domínios da memória, como falei, Dona Laura lá, mãe de Lígia. Assim é que, depois de longos anos de serviço nas zonas espirituais da Terra, disse ele, entramos espontaneamente na faixa das recordações, menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma, de nossa ficha, dos erros cometidos no passado, ou da nossa conta. E, embora sejamos reconhecidos e benevolentes, reconhecidos a benevolência dos instrutores, que veem em você um benfeitor, um trabalhador praticando bem, e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais, olha aí, jamais nos perdoamos. Nossa consciência culpada não nos perdoa nunca, com as nossas próprias fraquezas. E por isso, vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos reaproximem da redenção necessária. Mente culpada exige reparação, a gente já sabe disso, né? E concluindo, dizer o seguinte: compreendeu? Isso me diz, pois essa aula maravilhosa, mostrando como se dá a justiça de Deus, como são os critérios, na teoria e na prática, como é aferido os débitos e os créditos. E tá, então, você entenderam? Ah, viu entendido, sim. Santos fitou o diretor da casa, o ministro, como dizer, olha, o horário está esgotado. E Druso lembrou, por gentileza, que não devia reter o instrutor, atencioso e complacente. Então, agradecemos as lições de Sandra Luiz, enquanto o ministro voltava para a Câmara Brilhante, e ele estava materializado e ia desmaterializar, onde a neblina passou, o móvel passou, e o novo, de novo, adensar-se e apagar a figura venerável do benfeitor. Veja que coisa interessante. Em breve minutos, o ambiente voltou a ser a palavra da prece de Druso, encerrou, tal, tal, tal. Veja, quanta informação interessante. Então, nas primeiras informações, a gente tinha as causas dos males cometidos e os dramas lá nas regiões infernais. E agora ele foi explicar como se dá essa aferição dos créditos e dos débitos e a lei indefectível de Deus. Viu, meus amados? Veja, eu sei que é um capítulo longo, mas muito esclarecedor, muito bom. Quem tiver alguma dúvida, por gentileza, estamos aqui para responder, se for possível. Se não, queria agradecer demais a companhia de vocês e convidá-los para estar junto novamente na próxima quarta-feira. Fique com Deus, uma excelente semana. Muita paz.